Olá, muito boa tarde para todos nós telespectadores. Seja bem-vindo à segunda edição do programa Menoridade. Hoje, não tive bem falar, mas a presidente do Instituto da Criança e do Adolescente, senhora Maria Livramento Silva, muito obrigada pela disponibilidade, por não bem falar um bocadinho, para fazer-nos entender exatamente sobre as políticas públicas para a proteção dos menores na Cabo Verde, numa altura em que há esta necessidade de não trazer à ribalta esta questão da proteção dos menores. Sendo certo que não sei para a rua e não tive a oportunidade de ouvir qual é que é a posição da sociedade em relação ao Instituto. Muito boa tarde. Boa tarde, minha que agradeço a oportunidade de estar ali em nome de ICA para esclarecer e para falar com o que está fazendo na Cabo Verde, na Turbilhas. Para a senhora Presidente e para a boa também que está lá na casa, vou-te parar um bocadinho, não também ouvir o que é que a população, pelo menos ali na cidade da Praia, qual é que é esse sentimento em relação ao trabalho que a ICA tenta fazer nesse momento e dele quer fazer durante todo esse tempo que a instituição existe. Na verdade, eu tenho feito algum trabalho sim, não tenho que te reconhecer, mas na minha opinião pessoal podia ter um trabalho mais preventivo também, porque normalmente não estou hoje mais da parece que a hora que já tem um caso grave, ou que tem uma violação grave, ou que tem morte, por exemplo, no caso que acontece, por exemplo, na Chadalata ou na Jamaica. A hora que tem que situação grave, que já sentiu impacto, não acaba por hoje e que está perto da sua opinião. E normalmente é a hora que jornalistas já veem, já perguntam o que esse estado está fazendo, eles também dão resposta. Então, na minha opinião pessoal, então podia ter um trabalho também mais preventivo, junto de escolas, junto de crianças, para informar pessoas também sobre direitos de crianças. Pode ser na televisão, pode ser meios de comunicação. Não podia tirar maior proveito de comunicação social. E para aquele que tem estado está hoje e está nota, nunca tem nem olhar, nem opinar que tem estado está faz. Às vezes está por se tiver algum problema, alguma incidência, que está bem por se. Mas esse tem que estar por se antes de tiver consequência, né? Às vezes botou tinha meninos para ali na rua, está vagueia. Ali na praia tem meninos que às vezes não falam com isso, não brinca com isso. Está dentro na rua, somente lá na zona de Ponta Belhão. Sim. Está na palita pede, na portas de loja. Tem que fazer uma coisa a fundo, não só ajuda aquela família. Como as mãos não sabem, mas tem famílias monoparentais. E eu vejo hora que paz, aquele mãe bem para o trabalho, eu deixa aquele menino na casa. E aquele menino não consegue o que está fazendo. E se estiver mais perto desse, não só está a criar programas e outros tipos de desafios para tentar ajuda, não só no momento que tiver problema. Não tenta fazer com que problema que tem tantos problemas como tem acontecido, né? Bom, para aquele que está meio apagado. Para o momento a seguir notícia, principalmente na rádio, é de segmento, começou a ouvir notícia, até essa mulher se vê, ainda procura job hoje também e noticiários. Mas porque hoje a população não, ou seja lá o que for, fazer alguma coisa, para alguma coisa muda ou para melhorar. Em princípio, nós sabemos o Instituto ICA, é um instituto que trabalha com crianças e praticamente esse está fazendo um ótimo serviço. Só que normalmente o que não está falando mesmo é que às vezes coisas que pessoas mesmo estão fazendo, que os atos que as pessoas fazem hoje em dia na sociedade, ok? Do tipo do vandalismo, do sexo, do abuso de menores, não pode constatar que o ICA tem um papel fundamental nessa parte. Mas só que não sabemos só o ICA mesmo em si é que consegue terminar aquele caso de abusos abusivos em tira-chapéu de nossas crianças. Mas sim, a população também tem uma grande importância nisso, porque nós sabemos que a população deve ser bastante criticada nesse aspecto e também tenta
muda essa mentalidade que as pessoas mesmo de cabo-verdianos têm, aquela mentalidade que deve ser mudado e deve ser explorado. Ou seja, tem que sensibilizar pessoas daqueles actos que estão acontecendo na Cabo Verde. O ICA devia fazer o mais possível, postando na sensibilização, ok? Como nós sabemos hoje em dia, pessoas mesmo, a população, mesmo daquele partilha de sensibilização. E acho que aquele partilha mesmo que está falta nessa sociedade. Me quase nunca estou a falar nada de ICA. ICA é sim, para mim tem que os meninos que estão na rua, por exemplo, que pai que te ajuda, te abandona, te deixa mãe com ele. Me era que não costumava fazer queixa só lá na ICA. Só que muito direito, mas pronto. Não sabe nessa terra ali, mora que coisas está funcionando. A mãe tinha mãe que sofre sobre uma quinta flor. Ele que é mãe, ele que é pai, está servindo tudo doce, ao mesmo tempo, assim, você bem na ICA, você vai falar coisas, você para pedir informação, então, me já ICA, cada flor trabalho, quinta flor uma ICA faz para mim, não tem nada de vendida disso. Mas também ia ter uns tempos atrás. A ICA tem feito um grande trabalho na recupera crianças, jovens, de situações difíceis. Só que tem situações concretas que a ICA podia fazer bem melhor. Como? Dando continuidade àquele excelente trabalho que está a fazer na recolha, de atendimento enquanto se estiver no centro. Mas já tem que ir para a escola às vezes ou tem que ir para outros lugares. Cima aqui já te deixa de continuar a tua e é muito necessário, porque por mais que a criança tenha um bom acompanhamento fora de centro, é também esse acompanhamento porque ICA que conhece melhor aquele estado de criança. Outra coisa, comunicação de facto, porquê? Porque está a fazer um bom trabalho, mas nunca tem aquele lado de publicidade. Não creio hoje mais ações de ICA na prática para não poder saber, mas se tatua na sociedade e se não tiver alguma situação para não poder encaminhar crianças para isso. Senhor Presidente, você teve a oportunidade de olhar esse vídeo e perceber que não tem dois lados. Tem um lado que te dizer que ICA precisa reforçar sem comunicação, mas tem um lado também que te dizer que ICA que te parecer o que é que eles têm feito. Tentando fazer-nos entender como é que ele analisa essa primeira abordagem da sociedade. É normal para a ICA tem estado a aparecer pouco na televisão para mostrar o que está fazendo. É claro que aquela situação não se trabalha todo dia. ICA na praia, por exemplo, não tem centro, nossa casa, que trabalha exclusivamente com que os meninos estão na rua. Nesse momento, não tem cerca de 26 crianças que todo dia frequentam aquele centro na platô. E não está trabalhando com eles, já não fazem capacitação na área de culinária, na área de canalização, na área de panificação, na área de estética, no sentido de dar uma oportunidade para eles continuar a ser vida, para uma criança que passa praticamente todo o tempo na rua. Não tem uma equipa trabalha na rua até de noite para ajudar as crianças. Agora, em termos de comunicação, não comunica sim, a hora que tiver uma situação, para não vai explicar. É claro que não deve comunicar mais, nós também não achamos que deve comunicar mais. Gosto de, por exemplo, não ter nosso Facebook, nossa página no Facebook, pessoas podem consultar e hoje atividades que está fazendo durante todo o dia. Não tem centro de emergência infantil que acolhe as crianças na estado de emergência. Nesse momento não tem cerca de 36 crianças lá que não prestam cuidados, essa fica lá todo dia, só tem a oportunidade que as voltam a acesso à família. Não tem centros de dia na Lencachor, não tem centro de dia na Pedra Badejo, por todo ele Cabo Verde não tem centro de dia que trabalha diretamente com crianças, no sentido de evitar que as crianças sejam mais tarde crianças na rua. Esse trabalho é um trabalho todo dia. É claro que as pessoas que passam naquele centro conseguem hoje atividades de ICA. ICA também trabalha, inclusive, na parte com tribunais, com o Ministério Público, na casos de crianças que trabalham para adoção, na casos de crianças que mesmo
mês de fazer regulação de poder paternal, nas casas de pensão de alimento, na escola. E que, por exemplo, no momento se preocupa com que as crianças que se frequentam nas casas e outras crianças também que estão afastadas de escola para não fazer com que as matriculado. É claro que é um trabalho do dia a dia, na tudo de delegações e pessoas creio já na televisão. A televisão se não está aparece, a hora que tiver aquele caso, para não explica e te obedece ela que está perguntando. Mas na mês de junho, por exemplo, nós teve praticamente todo o dia na televisão, então mostra a nossa atividade. É claro que pessoas creem, mas nós também não mês de fazer. Mas não a comunidade nos teve há pouco tempo na sensibilização, na escola de Salineiro, na escola de São Domingos, um pouco por toda a parte de ligação de ICA está trabalhando naquele sentido de chegar mais perto da população. Mas a comunidade crê mais e nós também no mês de fazer mais para uma hora que pessoas estão falando, mas no mês de mais, e para mais creio já no mais, e nós também no mês de vai mais. Agora, ICA tem que estar presente, sim, na comunidade, na família, para ajudar que as pessoas que estão longe. Nunca tem que ir sempre na televisão. Não está na rádio, não está na televisão, mas pessoas também devem visitar a ICA. Procura saber, no centro de ICA, na delegação de ICA, qualquer trabalho de ICA. Não está produzindo nosso relatório. Por exemplo, não está fazendo até relatórios sociofamiliares de famílias, na casos de adoção ou reintegração de família, que não está manda para tribunais, para Ministério Público, não tem uma relação com a polícia que está ajudando também na job que as crianças que estão na rua para não levar, não trabalha também com a Câmara Municipal de Praia, por exemplo, junto com os anjos da noite para job que as meninas que estão na rua para job que atividade, enfim, não só está trabalho, mas não se faz mais, não tem entende que ela. Senhora Presidente, falando aqui, não devemos falar por pontos, falando aqui na questão de meninos de rua. Nos maiores centros urbanos do país, potenciou criança na rua, que tem sido um trabalho fácil, traz esse menino de rua. De maneira que tem feito esse trabalho, exatamente mais grupo de crianças, de passar a maior parte da vida na rua. Hoje, naquele caso concreto, na cidade de Praia, em 2020, nós fazemos um mapeamento de todas as crianças que estão na rua, na Ilha de Sal, na Ilha de Boa Vista, na São Vicente, na Santiago, e chega um total de 448 crianças na altura que estava na rua. Então, no âmbito de um projeto financiado para a Dinamarca, então não consigo trabalhar que as crianças estudam. É claro que nem tudo que sai de rua, para modo de um processo que é contínuo, não consigo que 149 de que as crianças participam na formação profissional, na capacitação de área de estética, para que as meninas, bom, também tem meninas, é claro que rapazes é mais, mas tem menininhas também, e tem crianças de 6 até 18 anos que não acham naquela situação de rua, quer dizer, crianças que passam a maior parte de seu tempo na rua, mas a maior parte delas, esta vai dormir na casa com seus pais, mas no dia seguinte é a mesma história. Teve outros que tinham idade, que podia fazer alguma capacitação, não fazia. Então, 449 fazem capacitação e hoje está na estágio. Não faz capacitação junto com o IFP, com outras instituições que capacitam crianças na SAL, na São Vicente, na Boa Vista e também na Praia. Hoje, outros estão trabalhando na Quero, que é que fazem panificação, outros e oficinas que fazem canalização, que fazem mecânica, na oficina de trabalho. Então, no sentido de dar uma alternativa de vida em vez de estar na rua. É claro que não gostava para tudo que as 448 ser retirado de rua, mas é um trabalho contínuo que não continua a fazer a cada dia. Mesmo assim, tem outros que tinham idade ainda para ir para a escola, não conseguem ir para a escola. E trabalho é feito também não só com crianças, mas também com as famílias. As famílias também não participam em capacitação no sentido de ajudar e aumentar seus rendimentos. Mas há vários fatores, neste caso, que estão a levar com que as crianças permaneçam na rua. Por exemplo, esta ganha teu. Às vezes, esta fazia até 3.000 escudos por dia, hora que esta está na rua. E levares para um centro, posto a trabalhar, de inverter a situação, ou seja, tem que esperar até fim de mês para receber e é um dinheiro que tem tudo a hora na mão, que está a fazer várias coisas. Esses são dados que têm a indicar que esta vai drogar, esta vai jogar,
este a fazer várias coisas que esse montante que este receber na rua. Maneira que é possível e que driblar essa situação, fora que este também, que é a própria família que te este a pedir. Não, realmente é uma situação bastante grave. Talvez é a família que te obriga a pedir. Então, a hora que a família que te obriga a pedir, na situação é job, o que não pode fazer com a família. Então, apoiar também, por isso que tem rendimento social e inclusão na área do Ministério da Família, que tem também outras instituições, por exemplo, nós junto com a Igreja e Sétimo Dia, por exemplo, não fazer trabalho com essa, no sentido de capacitar, que diz o Escrito do Santo do Sétimo Dia, para fazer capacitação de essa família, como o problema também não tem que trabalhar com a família. Família também, mesmo se acha rendimento, as mesmas essas condições. Bom, às vezes, ele na casa, é que tem um lugar para dormir, como casa com um quarto, condições que está tudo que ele está obrigado. A hora que ele sai na rua, que ele encontra com pessoas que estão dando dinheiro, e nós também não aproveitamos para falar que ele, nós não está fazendo uma campanha para dar dinheiro. Como dinheiro, está obrigado a estar e fica mais tempo na rua ainda. Se alguém quer apoio, entrega aquele apoio nas instituições que é teu, que é melhor das instituições de fazer outra forma de chegar naquelas crianças esse apoio. Para modo que se cada vez que não dá, esta fica mais viciada ainda naquele dinheiro, e talvez aquele dinheiro é que só para comprar comida, talvez é para comprar droga, é para comprar cigarro, para fumar, bebidas alcoólicas, mas infelizmente não tem alguns casos daquele. E nós, por exemplo, no centro, nossa casa, não cria também um ambiente com uns computadores, mas hoje em dia crianças, tudo gosta de internet, gosta de computador, então não cria uma sala que ela que aprende, utiliza o computador, mas não bom sentido. Não tem dois grupos lá, 10 de pela manhã, 10 de tarde, que esta baila vai aprender alguma coisa, em vez de estar na rua, esta baila. E nós funcionários, está uma catás na rua, perto de que as casas comerciais, perto de que os lugares, para levar para lá, esta baila, esta gosta, tem outros que está pedindo para mais vezes, mas é claro que é um trabalho que é fácil. Hoje está bem, mamãe fala, hoje não está comprar ali, e mesmo o menino que está na rua, que ele não está consciente, a maior parte de que os meninos estão na rua, então só não olhar, não está técnico, também fala com essa, levar para lá. E tio mesmo pede apoio próprio de polícia para ajudar na recatar, principalmente de noite, a hora que você está dormindo, às vezes naqueles barcos perto de Quebra-Canela. Então é uma situação que está exigindo de nós e felizmente não tem o apoio de polícia, de Câmara Municipal, que está ajudando a resgatar as crianças, ali no sentido de dar uma melhor condição de vida, no sentido de, por nós primeiramente, é convencer mas sempre que vai à escola. Inclusive, tem outros grupos que participam naquela capacitação, tem outros que podiam ir mais além, mas devido a essa habilitação literária, acaba mais. Então, por isso, nós reforço também o job junto do Ministério da Educação para fazer com que as crianças achem vagas para poderem continuar a escola, que ainda na idade... Tem que ser um trabalho de parceria permanente entre a instituição ICA, os ministérios, as organizações não governamentais, no sentido de melhorar a condição de vida das crianças? É muito importante parceria para o modo. ICA, ele sozinho que pode fazer tudo coisa. Mas se nós juntos, cada quem faz essa parte. Por exemplo, nós não queremos que criança vá para a escola. Então, se não encontra aquela facilitação de que as crianças para matrícula, é um passo adiante. Mas é claro que as meninas merecem mais do que elas merecem carinho, elas merecem afeto. Próprio pais, eu mesmo não deixa de lado o pais, mas pais é muito importante. Mas tem aquele carinho, tem aquele afeto que só pais podem dar. Então, não tem que job que ele cria aquele amor, aquele afeto, aquele carinho na família. Por isso que nosso trabalho com família também é tão importante. E com a polícia dá um apoio naqueles casos de crianças que às vezes mostram resistência, a hora que estão em condições na rua, nosso objetivo é trazer rua, se tem que realmente não tem que acolher no centro de emergência, não te levar para lá, e não te pede apoio de polícia naquele sentido lá. Então, se não está hoje, é um trabalho de parceria, tudo com instituições para fazer parte disso e não acaba, no final, tem aquele objetivo comum, que é crianças com melhores condições de vida, crianças protegidas, para nós também não queremos proteger para que depois não tenha melhor futuro num país mais desenvolvido que as crianças de hoje. Senhora Presidente, hoje fala-se mais do que nunca na questão da proteção dos direitos da criança, eu falou na questão da prevenção, hoje também cheio de que os direitos da criança que é mais violado, mas é mais anunciado, é mais falado, botem cheio
criança cujos seus direitos de ser todo dia violado, mas tem um que te chamou a atenção, que é a questão do abuso e agressão sexual, que não te falar mais daqui a nada. Tem questão de alimentos, tem registros e tem violência física. De todo este tipo de violência contra crianças, não estava a gostar que o Presidente falasse um bocadinho que pessoas às vezes que te entender que um dos direitos mais violados da criança na Cabo Verde é direito à pensão de alimentos. Infelizmente, por ano não recebe cerca de 3.500, 600 e tal denúncias de violação de direitos. Por ano em todo o país? Em todo o país. 3.000 e tal, desculpa, 3.500 e tal casos de denúncias de violação de direitos de criança. E, por incrível que pareça, o número mais elevado que não há é pensão de alimentos. Está no topo, pensão de alimentos? No topo, sempre no topo. É pensão de alimento. Não tem casos de regulação do poder parental, crianças que... muito pouco, já foi casos de crianças sem registro, mas hoje em dia é muito pouco. Denúncias de crianças que têm ainda registro e logo com aquela ideia de registro à nascença e reduz consideravelmente casos de crianças sem registro. De vez em quando aparece uma aí que te ajuda a fazer aquele registro. Mas regulação de poder e pensão de alimentos, que é o caso... Continua a ser uma dor de cabeça para os tribunais também. Para o tribunal. Inclusive, na revisão de ECA que nos está fazendo, assim, não discutiu aquele ponto ali, que forma que não está para não reduzir aquele número de casos de denúncia de falta de cumprimento de pensão de alimentos para a criança. Mas, infelizmente, nunca há ainda uma resolução mais adequada para modo o seguinte: maior número de casos de pais que pagam a pensão de alimentos, não se fala pais, mas a maior parte é mães, é pais próprios. Maior caso é pais que pagam a pensão de alimento e é pais que têm trabalho fixo. Então, ora, se aquele pai tiver um trabalho fixo, o próprio tribunal está obrigado a pagar. Não tem casos de que ele não está a fazer queixa, não está bem. E, aquele pai está paga 2 meses, fica mais 3 meses que está paga. Mas nós não está bem de novo, está fazendo nós queixa. Família, com o apoio de família, claro, com a família tem que crer para não fazer queixa, está torna continua, não está sendo aquele briga ali. Ele está parte, continua. E às vezes é pais que têm condições, que ele que é mais triste. Às vezes é pais que têm condições de pagar aquele pensão de alimento, mas que está pagando para uma... Tio Bel está falando assim, não está paga para a mulher para vestir roupa bonito. Mas está esquecendo como aquilo também está prejudicando seu próprio filho. Mas, e depois que esse caso mais gritante é que esse caso que pais que têm um trabalho fixo, é biscate, que ele que nunca sabe como que não está conseguindo fazer com que os pais paguem a pensão. Por isso, campanha de sensibilização junto de que os pais tem que ser muito forte, mas para nós tudo, então começa para a mãe daquele menino. Nós tudo tem que fazer aquela campanha, mostra aquele pai, uma que está prejudica seu filho, futuro de seu filho, não pagando o mínimo, que é pensão de alimento, que é o mínimo. É uma outra coisa que criança mesmo, carinho e afeto é outra coisa também. É uma questão também de mentalidade, boto o filho seu, a pessoa está a dizer, a mim que o pai tinha filhos no tribunal para pagar a pensão porque não fica bem. E mesmo adultos estão a dizer, não, acabou pôr, porque que eu estou a ficar direito, vou pôr uma pessoa no tribunal para pagar alimentos, mas vou ter a violar automaticamente um de seus direitos fundamentais. Tem outras questões também. A Presidente tem uma coisa ali super importante, que a pessoa está a dizer, não, nunca tinha da pensão de alimentos porque mãe está a desviar aquele pensão de alimentos, aquela quantia, para luxo, para ficar mais, para usar esse benefício próprio. Mas tem casos também que pais, progenitores, neste caso, de recusar a dar progenitoras aquele valor que é destinado para aquela criança por causa de divergências pessoais. A pessoa anda com as questões. Sim, tem disputa de criança também. Tipo, a mãe que quer ficar com o filho,
o pai que cresceu, tem disputa, tem briga entre casais também, que ele mesmo não tá encontra no dia a dia, disputa de criança, criança que fica um dia com o pai, mas que o mãe deve para a mãe, e pai que tá legal, então a mãe também reclama, tudo aquele coisa que passa no dia a dia lá na Ica, que essa situação ali, para além de outras situações que é criança que só vai à escola para mãe de mãe que tem dinheiro para comprar caderno com lápis, mas no entanto é filho de uma pessoa que tem condições, que podia estar nessa escola normal, mas é claro que nós também não estaríamos para não apoio. E que tem estado a paga material escolar para meninos, inclusive também transporte, tinha que pagar transporte. Autocarro, passe escolar, para meninos vai para a escola, parece que fica ali. Mas, Sr. Presidente, a hora que tem casos onde é que pais, o progenitor, tem condições para assumir essa responsabilidade perante seu filho e não cumpre, lei tem que ele brecha, ou lei tem muito branda nesse sentido. O Presidente dizer que é necessário trabalhar o ECA, e o ECA está a ser trabalhado nesse sentido. Sim, sim. Para voltar ao crime, para criminalizar quem te cumprir com seus deveres, enquanto progenitor? Não, porque se está a falar, é um neste crime. Caso, progenitoras. É um crime. É um crime. É um número mínimo, mas há progenitoras também. É progenitor, muito pouco. E é que está falando, é um crime, é uma violação de direito que pais devem fazer aquilo. Mas o problema também, hora que aquele progenitor que vive de biscate, lá que está o problema. Ele está de biscate, ele está meio que tem. E o próprio tribunal está falando assim, se é alguém que tem algum bens, não pode ter penhora bens para a criança, mas às vezes é alguém que tem realmente nada. Ele trabalha hoje, ele está limpa carro, por exemplo. Não chega naqueles que está limpa carro. Mas ele está falando, não, hoje não está limpa nenhum, porque tem como controlar seu rendimento para o exigir realmente que paga. Por isso que consciência de pai deve ser forte também para hoje, mas deve fazer aquilo. Mas porque espera até a hora que vem pedido. Ganha 10 mil escuros, já divide com o meu filho. É aquele que tem que ter consciência. Se tudo que é esse caso, que é pessoas que têm rendimento fixo, que trabalham numa instituição que não sabe quanto, o tribunal está obrigado a pagar, mas inclusive o tribunal põe um valor fixo. Que é o chamado regulação de pensão de alimentos. Pensão de alimentos. Tem um valor fixo que o tribunal, de acordo com o rendimento que a pessoa tem, e que todo mês está paga. Que ela nem se escapa, não está cansa de bailar, vai pedir. O tribunal vai pedir. Que ela é obrigatório. O único problema é a hora que tem trabalho fixo. Mas por isso, pais, mães que estão na casa, que a gente nunca vergonha de pedir, papai paga pensão de alimento, mas é um direito de criança. É um direito. Sr. Presidente, não estou a fazer ali um curto intervalo, não estou a voltar daqui a nada. Para o pouco também que está lá na casa, que eu sei de bom lugar, esta conversa está bastante interessante, não estou a voltar daqui a nada. Senhores telespectadores, nota na segunda parte do nosso programa Menoridade, só para lembrar que nota recebeu hoje ali no programa a senhora Presidente do ICA, Maria do Livramento Silva, e não tive bem dar continuidade a esse, nos conversa, não para exatamente nessa questão de pensão de alimentos, que é responsabilidade, no fundo é responsabilização parental, tanto de mãe como de pai ou de qualquer pessoa que tem sob cuidado aquele criança. Tem um dos direitos também, que é o mais, que não estou a mais teu, de pôr a sociedade cabo-verdiana em alerta, que é a questão do abuso e da agressão sexual, que é um tema mais sensível, os outros têm na mão. Não sabia que tem um plano nacional que abrange a instituição e vários parceiros, que são vários ONGs, a igreja e também ministérios. Em que pé não tem nesse momento essa campanha, ou seja, esse programa de abranger o abuso e a agressão sexual e também a exploração sexual dos menores? Sim, aquele plano é de 3 anos e começa ano passado, no mês de julho, e nós estamos nesse momento, ele organiza guia para formação de monitor, nós estamos a fazer formação de monitores de pré-escolar, de EBO,
e forma para capacitar professores, coordenadores, para poder desenvolver mais atividades, para chegar nas crianças, desde pequenote, para entender que é abuso sexual, mas que se pode proteger eles mesmos. É um plano que abrange vários ministérios, não entra em contato com vários ministérios, que assinam um compromisso, e também aquele programa tem parte de informação, chega na população, para a população deve estar muito bem informada. Até porque maior casos de denunciados de abuso sexual de criança acontece na família. Então, é lá que não tem que estar bem mais teu. É lá que não tem que estar trabalhando mais teu, para a família estar alerta, para conhecer na criança se essa sofre ou não abuso sexual. Por isso também quando começa com formação de coordenadores, na escola também, professores devem estar alerta a qualquer caso, aliás, para prevenir, não tem que começa na melhor forma de combater abuso sexual é prevenir. E para prevenir, pessoas têm que estar conscientes, pessoas têm que saber o que existe, qual que lei está falando. A nós já não muda o Código Penal, que está falando agora de crime de abuso sexual, que se criança tem até 16 anos, é um crime público. O que é crime público? Crime público quer dizer que nós tudo que sabe deve comunicar instituições, ICA, por exemplo, aquela instituição, para poder avançar com queixa, para poder só tomar medidas na hora que crime foi do conhecimento de instituições. Então, por isso, todo alguém deve denunciar. É um crime que a criança está levada para toda a sua vida. Uma criança que sofre abuso sexual, ela cai aquela mesma criança. Ela vive com aquele trauma durante toda a sua vida, ela pensa que ele faz errado, para modo que é ele, mas também não tem hoje que lado de criminoso. Se a pessoa é criminosa, ele deve ser condenado. Inclusive, para lei aumentado, para aumento de penalidades. Se alguém vai até 12 anos de cadeia, na hora que ele tiver um crime de abuso sexual. É crime que gosta de ter até sala de audição, que a criança vai ouvir lá de uma forma mais tranquila, sem medo, para ficar mais tranquilo, para falar o que acontece. Mas as pessoas estão falando, uma criança está confusa, e que está falando coisa direito, às vezes está ser coagido. Então, não quer estar mais perto de criança, para a criança falar coisa que sente, para não pode, muita acredita, mas deve punir, sim, e fortemente aquele agressor. E não tem que acabar com ele. Criança é uma criança. Ele se vive sem infância. Sexualidade é tratado mais tarde. Sr. Presidente, nesse sentido, as estatísticas não são bonitas. Isto também seja já, é gabinete, o aumento de denúncias, que é o aumento também de casos de agressão, abuso e agressão sexual de menores, é um número que também sei que é nada bonito. O aumento de idade de crianças em relação ao abuso sexual, passar para 16 anos, aumenta também as estatísticas automaticamente, porque se antes era até 14, agora até 16, pessoas ainda que perceber essa questão de lei, da legislação. Aumenta neste sentido o número de casos, porque vou incluir que as menores entre 14 e 16 anos. Quer dizer que um agressor que abusa sexualmente uma criança que tem 16 anos, que tem 15 anos, para ser mais preciso, que tem 15 anos, que ele é um crime público, mesmo se a família que crê que o agressor está bem preso. Já não há discussões. Não, que tem volta mais, que tem traqueixa, que alteração de idade, que tem traqueixa, um beijo, que tem 14 anos, 15 anos, está atrás da queixa. Agora, se pode traqueixa. Como não teve casos que, no momento de fazer exame ginecológico para prova, do crime, mãe bate para casa, não, é que ele depois não pensou futuramente, mas aquele agressor forneceu uma casa para aquela família. Aquele caso nunca pode acontecer. Hoje em dia, se crê família que crê, se crê e criança própria que crê que o agressor está sendo punido na mesma se ele tiver até 16 anos de idade. Aquele que é um crime público que antes, ou que tinha 15, ou que tinha 16, se crê, está ficar até lá. Mas hoje que pode. É
tá certo, queixa está fazendo, caso está levado até o fim. Um ponto importante também que a senhora Presidente menciona ali, que tem exatamente a ver que aquela questão de menores que vou falar assim por alto, mas as estatísticas apontam, e aquilo que não me estou a dizer também, que as estatísticas apontam que os maiores agressores têm entre pais, primos, padrastos, tios, ou avó, seja, a família próxima. A família próxima. Fica mais difícil trabalhar neste sentido? Não, para modo vizinhos, naquele caso, a família tem tendência a sucumbir. Mas vizinhos que tem nada a perder da sucumbir. Então, vizinhos denuncia. Escola, ou que menino da escola reconhece no comportamento de aquela criança, e sabe se a criança foi violada, e deve denunciar. Polícia se encontra com criança, não denuncia. Então, se tudo nós que tiver conhecimento não denuncia, que não espera para a família fazê-la. Mas, tio Bess, a família está denuncia também. Principalmente, na hora que houve briga entre eles, essa capa denuncia. É uma coisa interessante. Enquanto a família está bem, mesmo quando é pai ou padrasto, o agressor, enquanto a família está bem, não há queixas. Este entrar em conflito, acredita-se automaticamente na criança, são situações que a pessoa está a viver praticamente todos os dias. Tio Bess, próprio pai ou próprio agressor, está falando, essa conta é mentira, nunca aconselho, nunca odiar. É situações chanfla dramática própria com aquela criança frente de um agressor, e aquele agressor fala, não, me conta mentira, mas é que eu aconselho. Ou que se conta, ou que se detalhe, todo o aspecto, normalmente, o agressor que chega hoje, é agredir hoje, sexualmente. Não, ele está trabalhando, ele está bem hoje, essa conversa hoje, amanhã ele está dando um drops, depois de manhã ele está dando um beijo. Então, é um trabalho que ele está fazendo. Conquista-se. É aquele próprio, ele conquista aquele menininha, que às vezes não tem casos que, infelizmente, principalmente na hora que é adolescente, um bocadinho de 14, 13 anos, fala, não, é marido, ou então é namorado. Ou que eu falo assim, mas vou pode ter namorado, vou ter idade para namorar, vou ter idade para a escola, para estudar. E também uma coisa que nós adolescentes que tem limite. Por exemplo, não tem que pôr limite. Um menininha de 14 anos que pode estar na rua 10 horas de noite e estava à festa, enquanto mãe está deitada na casa. Aquelas situações de risco que tio Bess também te leva a aqueles casos de abuso sexual. E não deve sempre evitar aquelas situações que podem ser consideradas de risco. Criança que pode estar na rotulada. Se criança está assim, antigamente, a hora que criança vai em uma festa, não está ficando e quem é que está naquela festa, canta a hora que está começa e não onde. Então, hoje em dia, às vezes, mãe nem quer saber onde é festa de criança de 12 anos. 14 anos, que ele acabou de acontecer. Não tem uns valores de antigamente que nem a entender, não deve recatar-se. É valores que ajudam a controlar aquele ambiente. Bom, hoje em dia, não só ambiente aberto, e tio Bess, infelizmente, tem crimes através de internet, sexting, às vezes é bullying, alguém está ameaça se o faz, tudo que acontece e tudo que infelizmente já está, já está bem identificado e está no Código Penal com excesso de penalidade. Já está considerado hoje crime. Sexting, o bullying, tudo que é hoje gosta é crime também. E uma coisa também que põe na lei, quem é que, se não tem certeza, mas alguém tem conhecimento e que denuncia, ele também está causando um crime. Crime por encobrimento. Omissão. Então, tudo aquele aspecto ali, é por isso que pessoas devem saber daquilo e também instituições que aplicam aquele novo código para que a situação melhore. Para modo tudo nós deve proteger crianças, se não criar um mundo melhor. Para modo alguém que está sofrendo um crime tão hediondo como o crime de abuso sexual, é que sabendo um bom profissional depois. E pode ter, mas tem problemas com ele. E teve casos de pessoas que, que é adulto, também cobra sem mãe, para modo que proteger o direito antes. Então, por isso, pais, mães, para ficar atento àquilo. Para modo a hora que as vidas grandes bem entendem que sabe, mas se a mãe podia evitar ele, mas que evita, que ela também é um sofrimento para aquela criança depois. Sr. Presidente, agora tem um fenómeno que pode ser novo, mas que te salta à vista,
crianças tendo sexo com crianças, e quando é um maior com um menorzinho, é considerado abuso. Boca te meteu dentro do Código Penal, porque não entra, mas é um fenómeno que agora tem que também prestar atenção. Conheci um caso recentemente, que foi dito por uma ótima fonte, de um grupo de rapazinhos, menos de 12 anos, que abusa sexualmente de uma criança de 6 anos. E o caso está em segredo de justiça, nota ficado de ali. Há outros casos de crianças tendo sexo de crianças, sobretudo rapazes e rapazes. Aí que te preparou-te neste momento para começar a trabalhar esse novo fenómeno, desse fazer de sexo descontrolado entre crianças e adolescentes menos de 12 anos? É uma situação que está acontecendo, mas nos está prepara e também melhora a nossa atuação naquele aspecto e também, para modo, infelizmente, isso está acontecendo. Já tem uns 3, 4 casos que chegam na ICA daquele aspecto ali, e às vezes, mas infelizmente, talvez é incentivado para adultos. Que ali que é grave. Já teve casos que é incentivado para alguns. Agora, está faltando ainda também aquela história de denúncias no momento oportuno e provas. Que o modo tribunal ele exige provas, claro, como senão também não pode prender um inocente. Por isso que provas é muito bom. A hora que acontece que esse caso lá, mãe tem fadiga para lavar menino para ir ao hospital. Não, e deve lavar ao hospital sem lava, porque perde aquela prova. Porque aquela prova é muito importante, porque aquele que prova própria que para o tribunal pode punir aquele agressor. Mas realmente, isso começa com esse caso de crianças. É claro que é crime na mesma. A única diferença é que criança que estava à cadeia. Menos de 12 anos, você tem como. Senão, você tem que trabalhar para mandá-lo para Centro Orlando Pantera, se tiver necessidade, se o juiz assim também entender. Mas, Sr. Presidente, nessa questão ali sim, de crianças tendo sexo de crianças e ter uma idade diferente, neste caso também rapazes, o Presidente dizia uma coisa que é um dado para mim também, que é novo, incentivado para próprio adultos. Ali não tinha bem falar exatamente de uma questão psicológica. E que tem psicólogos preparados para esse novo fenómeno. E que tem psicólogos, mas é claro que o número existente ainda que está satisfazendo a necessidade de ICA. Por isso que próximo, mas pelo menos um psicólogo não tem todo dia de Cabo Verde para trabalhar só para ICA. Mas é claro que ela catachiga. Mas no mês tem mais psicólogo, no mês também assistentes sociais, para ajudar naquele trabalho com família, para sensibilizar a família. Então, todo aquele trabalho ali, é claro que tendo mais técnicos, não pode ir mais além disso. Mas ICA está preparado para aqueles técnicos que existem. Nosso problema é a quantidade de técnicos que não tem. Técnicos capacitados não tem agora. E também, cada dia que passa, não está fazendo mais formações. Já há pouco tempo não fazia formação em psicologia forense. Gosto sempre de fazer outras formações para nós técnicos, no sentido de reforçar essas capacidades. Não tem formações também online, que está fazendo hoje em dia, não tem aquela possibilidade, no sentido de reforçar essa capacidade, encontro de técnicos para discutir essa atuação. Esta participa também em programas, no sentido de fornecer mais informações ligadas à atuação de ICA nessa área ali. Sr. Presidente do ICA, obrigada pela disponibilidade de nos bem ali fazer entender exatamente estes fenómenos na questão de proteção dos direitos das crianças e todo o trabalho que o ICA tem feito neste sentido. Tem apenas uns segundinhos para dirigir uma palavra à família, que é a base de tudo. Família. Nós protegemos as crianças. Quem nos deixar sem limite, tudo na vida tem limite. Mas, para modo, nós queremos para nós ganhar com isso no futuro. Então, para aquele futuro ser risonho para nós temos que cuidar das nossas crianças hoje. Hoje nós temos limite, para amanhã, onde nós devemos pôr limite para as crianças também. E nós não estamos com nós. E que nós sucumbe casos de abuso sexual. Se nós hoje, antes próprio de começar, nós denuncia. Para modo também tem punição para tentativa de abuso sexual. É que só depois de feito. Antes também, tem uma punição para esse caso ali. E não está atento, nunca tem para toda a família estar atento para casos de abuso sexual. Nós agradecemos mais uma vez, Senhora Presidente, para a boca que está lá na casa. É um prazer enorme estar ali para fazer
população, sociedade, entender estes fenómenos sobre a proteção dos direitos da criança. Para boa continuação de uma ótima tarde. Obrigado.